Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa sexta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9, que nos diz assim: Pelo que Eli disse a Samuel, vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. O tema, o vocacionado deve estar atento à voz do Senhor. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 9, que traz por título Paulo e sua dedicação aos vocacionados. O exemplo de Samuel é excelente para esse tema, o estar atento à voz do Senhor. Samuel ainda era um adolescente, ainda era muito novo e não tinha, por causa da pouca idade e por causa da falta de experiência com o Senhor, não sabia discernir entre a voz do Senhor e a voz de uma outra pessoa. Não sabia discernir entre o que o Senhor estava falando no seu íntimo e os seus sentimentos, os seus pensamentos. E isso é muito interessante, porque isso ainda continua acontecendo com todos os homens e mulheres que hoje servem ao Senhor. Ainda existe essa batalha dentro de nós para conseguirmos discernir quando é o Senhor que está falando e quando é a nossa imaginação, quando é a nossa vontade. Nós que somos pentecostais, nós testemunhamos diversas fraudes por aí. Vimos Deus revelando coisas profundas, mas também vimos pessoas falando em nome de Deus, sendo que não era Deus quem estava falando. Tudo isso, irmãos, requer discernimento. Tudo isso, de fato, requer comunhão com o Senhor. Porque a voz dele não tem um som onde todos nós podemos identificar, é o Senhor que está falando. A voz dele não tem uma direção onde todos nós podemos dizer, olha, é assim que funciona. Quando acontecer isso e isso, é porque é o Senhor que está falando. Não funciona desse jeito. Porque esse falar de Deus é particular com cada uma das pessoas com quem Ele falou. Com cada um, Deus falou de uma forma diferente, porque Deus falou com o particular dessa pessoa. Isso fica muito claro para nós com a forma com que o Senhor fala com as igrejas, escrevendo as cartas do Apocalipse. Com cada uma daquelas igrejas, o Senhor se identifica de uma forma. E o Senhor fala sobre uma coisa particular delas. Ou seja, era algo particular entre Deus e a sua igreja naquele lugar. Da mesma forma conosco. É algo particular entre Deus e o seu servo, entre Deus e o seu filho. É uma coisa particular. Então, como que eu posso saber, como que eu posso estar atento à voz de Deus? Como eu posso saber se é Deus que está falando comigo? Para eu saber disso, eu preciso ter comunhão. Na medida em que eu vou crescendo em comunhão, ou na medida em que eu vou me aprofundando na comunhão com Deus, me estreitando nesta amizade, nesta comunhão com Deus, fica mais fácil de discernir quando é Ele que está falando. Conseguimos compreender quando Deus está falando. Nós que gostamos de culto pentecostal de verdade, sem fantasias, apenas aquele bom culto onde nós sentimos a sua presença de uma forma tão gloriosa que nos derramamos em línguas estranhas, que nos derramamos em lágrimas, e simplesmente navegamos no oceano do Espírito, onde o Espírito Santo nos conduz. Cada um de nós, o Senhor vai falar diferente no mesmo ambiente. No local onde tem 100, 200, 300 pessoas, 2, 3 pessoas, com cada uma dessas pessoas, Deus vai falar ao mesmo tempo, de uma forma completamente diferente e de uma forma completamente particular. Estar atento à voz de Deus requer de nós
comunhão, requer de nós santidade, santificação, dedicação, requer de nós compromisso, requer de nós leitura bíblica, estudo bíblico, para que cada vez mais estejamos mais perto dele. E assim, como Samuel aquela noite, pela primeira vez, ouviu a voz de Deus, e para ele foi algo tão particular, foi algo de tamanha autoridade, que para ele quem estava chamando era Eli, uma figura paterna. Porém ele entende, pelo seu tempo, pela sua idade, entende que era algo que ele mesmo há muito não experimentava mais, que era o Senhor quem queria falar com aquele rapaz. E ele orienta o rapaz. Isso também é interessante. Devemos orientar os que estão começando. Devemos ajudar. Ajudar como? Não existe uma fórmula? Não, não existe fórmula. Existe comunhão. Quando o Senhor falar, ouve. Atente. Entenda que Ele está te falando. E devagar, um dia de cada vez, vamos conseguir entender cada vez mais a sua linguagem. Que o Espírito Santo nos ajude, irmãos, nessa caminhada. Essa caminhada de comunhão, essa caminhada de intimidade. Que ela vai crescendo dia após dia. E nós vamos nos tornando cada vez mais íntimos desse Deus incrível, desse Deus maravilhoso. Amém? Que Deus nos abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquem todos em paz.